Eu queria começar, antes de entrar diretamente no tema, destacando aquilo que Ana Arte e Celso Laffer disseram há 50 anos atrás, no livro Entre Passado e Futuro. Nesse livro, Ana Arte, na introdução, Celso Laffer, que foi meu professor, colega de professor do ministro Lewandowski, eles destacavam lá, em 72, 73, que a verdade factual ela é defendida por 3 instituições. Vejam que hoje virou moda falar de fake news, não é, Furlan? Mas lá atrás, fake news não é uma moda de agora. Uma situação que bem demonstra a realidade dessa teoria. Quando tivemos a pandemia, a ciência ela nos trouxe quais eram as medidas, sejam sanitárias, sejam de pesquisa, seja de prevenção que deveriam ser tomadas. A imprensa séria divulgou aquilo que a academia dizia. E o Poder Judiciário foi levado, em razão de omissões de outras instituições competentes, a tomar as decisões. E aqui, não só saúdo o meu professor de sempre, foi meu professor na Faculdade de Direito, mas também cumprimento ele pela decisão de obrigar a compra de vacinas pelo governo federal brasileiro. Que depois foi ratificada pelo plenário do Supremo. Também cumprimento o governador João Dória, que desde o início investiu na pesquisa com o Instituto Butantan, mas todo esse sistema das vacinas passavam pela distribuição do SUS mediante uma decisão do Poder Central. A governadora Fátima Bezerra, aqui também presente, e foi o ministro Lewandowski que obrigou, então, o governo federal a comprar as vacinas. Vejam que tudo vai parar no judiciário. Até a necessidade de se fazer esse trabalho. E aqui nós temos a clássica demonstração prática daquilo que Celso Laffer e Ana Arte falaram. A imprensa séria, a academia e o Poder Judiciário, a magistratura garantindo a efetividade do que é a verdade factual diante de tantas inverdades e de fake news que se divulgavam sobre aquela trágica pandemia. Nós, muitas vezes, do Judiciário, somos criticados pelo excesso de litigiosidade ou excesso de decisões. Mas, na verdade, quem tem que refletir sobre isso são as senhoras e os senhores, a sociedade e os poderes constituídos como um todo. Porque se tudo vai parar no judiciário, é porque há uma falência dos órgãos e das instituições e da sociedade em resolver os seus conflitos. E nós criamos, no Brasil, a cultura do trânsito em julgado. Um contrato só vale se tiver uma decisão judicial transitada em julgado. Na administração pública, e aqui são vários os governadores presentes, na administração pública, o gestor, o ordenador de despesa, morre de medo dos órgãos de controle. E, muitas vezes, aquilo que, por exemplo, um Estado e o Executivo Federal estão de acordo, mas o pessoal lá do Tesouro Nacional, não, vai no Supremo, que aí com a ordem judicial nós estamos
protegidos. Eu mesmo dei uma liminar para o Rio de Janeiro na questão da dívida em relação aos juros, mas antes conversei com o ministro da Fazenda. E o governador Cláudio Castro já tinha também dialogado com ele. E depois teremos a discussão sobre essa questão. Tem um projeto de lei no Senado muito importante para resolver esse problema e sair do Judiciário, para resolver no Congresso Nacional. E aí, quando se vai lá no Tesouro, o técnico do Tesouro, o responsável do Tesouro, falou assim: se eu assinar isso aqui, eu posso ser responsabilizado. Então, judicializa. Aqui tem vários empresários, vários políticos, vários gestores públicos. E vejam se na casa de vocês, nas empresas de vocês, nos governos de vocês, nas instituições de vocês, é muito comum o agente, o diretor, quando tem uma dúvida e uma insegurança, o que ele faz? Manda para o jurídico. E o jurídico o que faz? Terceiriza, vamos para a justiça. Aí a justiça tem a primeira instância, a segunda, a terceira, a quarta. Na verdade, as escolas de direito só ensinavam a litigar. A nossa cultura é a cultura do litígio. Quando fui presidente do Conselho Nacional de Justiça, fizemos a aprovação de uma recomendação para o Conselho Nacional de Educação para tornar a disciplina de mediação obrigatória nos cursos de direito. Essa disciplina, pouquíssimas faculdades de direito davam aos seus alunos. A mediação, a conciliação. E aí recomendamos, em 2019, em 2020, o Conselho Nacional de Educação aprovou, e a partir de 2021, ou seja, só há 3 anos atrás, se tornou obrigatório, em todas as faculdades de direito, ensinar conciliação e mediação. É muito comum, por exemplo, questões das agências reguladoras irem parar na justiça. Questões de gestão. Então, se tudo vai parar na justiça, nós temos que refletir enquanto sociedade. E nós, do Judiciário, não podemos dizer isso, eu não posso julgar. Nós temos que julgar. Nós somos obrigados a decidir. Então, vejam, o ano passado, colegiadamente, não é individualmente, colegiadamente, o Supremo Tribunal Federal tomou 14 mil decisões. 14 mil. Essa é a média dos últimos 10 anos. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga sem processo. A da Alemanha, 90. A da França, uns 250. Olha a diferença. Olha a dificuldade que é. A gente brinca que lá a gente decide do parafuso ao foguete. Tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal. Para as senhoras e senhores terem uma ideia, desde a criação da repercussão geral, que faz a possibilidade de a decisão tomada pelo Supremo ser vinculante para toda a justiça, só em matéria tributária já foram 341 temas aprovados e julgados 270. E agora virá, novamente, uma demanda enorme, porque com a nova emenda constitucional que alterou o sistema tributário e a sua regulamentação, é evidente que vai haver uma judicialização. Eu tive a oportunidade de dizer a vários ministros da Fazenda, tive a oportunidade de dizer ao Paulo Guedes, ainda na transição daquele governo, novembro de 2018, depois para o ministro Haddad, que quanto mais texto na Constituição, mais judicialização nós vamos ter. Quanto mais texto na Constituição, mais judicialização.
e dizia ao Paulo Guedes, disse ao Haddad, que o ideal de uma reforma tributária era enxugar a Constituição, estabelecer critérios de premissas, de divisão da federação das competências, mas não colocar tanto texto. Fizeram tudo o contrário. E aí não tem como não ter judicialização. Então, veja, o meu tempo aqui já se demonstra encerrado, Furlan. Mas a mensagem que eu quero deixar é que nós temos que refletir enquanto nação, enquanto sociedade. Nós temos que criar mecanismos de solução. Quando eu fui advogado-geral da União, eu criei dentro da AGU as câmaras de conciliação e arbitragem. Tinham mais de 150 processos no Supremo, em que o INCRA litigava com a FUNAI com a União. Aí o Ministério das Minas e Energias querendo fazer uma usina hidrelétrica, e aí o IBAMA entrava com ação contra a União. Uma esquizofrenia, isso acabou, felizmente. Mas o que nós temos que fazer no Brasil é destravar esse país. Nesse mundo de hoje, tecnológico, de rapidez, a maneira como as instituições públicas e a sociedade se organiza, nós ficaremos para trás. Infelizmente, ficaremos para trás. Nós temos que ter órgãos de Estado que tenham sistemas de fast track, de trabalhar junto, de ter decisões rápidas, e não ficar cada um na sua caixinha, se achando o Estado. O Estado é um só. Eu me lembro que até pouco tempo atrás, Furlan, quando você entrava no avião da FAB, você que foi ministro fez uso, eu fui à AGU, também fiz uso, de avião da FAB, o nome não era República Federativa do Brasil, era Força Aérea Brasileira. As notas de real não era República Federativa do Brasil, era Banco Central do Brasil. Com assinatura. Cada caixinha se acha o Estado em si mesmo. Receita Federal, bom, nem preciso dizer aqui para as senhoras e para os senhores, né? Fale mal da Receita. Se acha o Estado dentro do Estado. E várias outras instituições de Estado. Ou seja, se a gente não tiver um novo planejamento de Estado, uma nova reorganização, nós vamos ficar para trás. Mas eu sou um otimista, e encerro. Posso? Pois não. Não, eu queria, apoiando a sua fala, eu aprendi em Brasília que nenhuma pessoa em cargo público ou funcionário público é processado por dizer não. Agora, se ele disser sim, ele corre muito risco. Eu, quando assumi lá em Brasília, eu pedi à AGU que me mandasse 2 advogados para serem o chefe e subchefe da minha área jurídica. E eu disse aos 2, aqui é a casa do empresário, é a casa do desenvolvimento. Nós, quando vem uma questão para o jurídico do Ministério, vocês têm que analisar de como dizer sim, porque a primeira reação é dizer não, ou então coloca a consideração superior. Não é isso? É isso. Então, eu prezo muito o que você está falando aqui, porque tem coisas erradas que você está dando sugestão de melhorar. E por isso que eu peço um aplauso pela sua colocação muito oportuna. Obrigado. Obrigado. Eu já vou encerrando aqui. Eu sei. Já vou encerrando agradecendo, mas eu sou um otimista. Vejam, desde a redemocratização em 88, nós superamos a questão do problema fiscal. Ainda continua, porque a dívida está impagável, vai ter que ter uma rediscussão disso, os governadores sabem disso. Nós resolvemos o problema da inflação, da dívida externa, da confiança na moeda, tudo isso dentro da democracia. E é dentro da democracia que nós temos que continuar e trabalhar e
pensar nessa reorganização do Estado brasileiro. Se nós não reorganizarmos o Estado brasileiro, outros países que têm fast track, não estou dizendo aqui que nós temos que nos transformar em países autoritários, muito pelo contrário, mas nós temos que ter na democracia uma reorganização do Estado de uma maneira multidisciplinar para que os órgãos de Estado não sejam tão devagar, tão burocráticos. Uma aprovação no IBAMA leva séculos e por aí vai. Então, era essa a mensagem que eu queria dizer. Eu acho que o Brasil é muito maior do que a gente imagina, é o país mais rico do mundo em pessoas, em investidores, em trabalhadores, em institucionalidade. O exemplo recente mostra isso. Então, vamos discutir isso. E parabéns ao Lídio, que sempre faz essa discussão. Furlan, muito obrigado.